O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, em comunhão, ontem iniciamos com toda a igreja o tempo da preparação para o Santo Natal do Senhor, chamado Advento. E juntamente com o tempo do Advento, nós iniciamos o novo ano litúrgico, o ano da igreja, que obviamente não coincide com o ano civil. Esse tempo de Advento está dividido em dois momentos. O primeiro, do primeiro domingo até o dia 16 de dezembro. Depois, o segundo momento, 17 de dezembro, até a missa antes da vigília do Natal do Senhor. Aquela semana mais intensiva, preparatória para o Santo Natal. E o evangelista que nos acompanhará durante esse ano, chamado Ano A, é São Mateus. Então, que nós estejamos atentos àquilo que ele tem a nos dizer. Jesus falando por meio deste evangelista. O tempo do Advento nos mostra justamente, nos apresenta no prefácio número 1 que nós rezamos, que fala das duas vindas do Senhor. A primeira vinda, Jesus veio revestido da nossa fragilidade. Qual foi o objetivo? Abrir para todos o caminho da salvação. E ele fez isso com a sua vida, com a sua pregação e de maneira toda particular, com a sua paixão, morte e ressurreição. Mas Jesus prometeu voltar uma segunda vez. Então, ele virá vitorioso, não mais criança, não mais revestido da nossa fragilidade, muito pelo contrário. E qual será o objetivo dessa segunda vinda, desse seu retorno? Levar em plenitude todos os bens que ele realizou, tudo aquilo que ele fez enquanto estava neste mundo. Então podemos dizer que a nossa vida é sempre um advento, isto é uma espera, é uma expectativa da segunda vinda gloriosa. Verdade que nós sempre falamos, Jesus vai nascer, mas na verdade ele já nasceu e nós celebramos o seu nascimento. Então a igreja espera de nós, católicos, nesse tempo do Advento, esta vigilância que acontece no nosso dia a dia, como nos fala Santo Agostinho, fazer bem todas as coisas bem. Então, cumprindo o nosso batismo, nós celebramos a liturgia, nós rezamos, nós fazemos a caridade, nós cumprimos a nossa missão. E fazendo isso de uma maneira que agrada ao Senhor. Então esta é a vigilância que o Senhor nos pede nesse tempo do Advento, mas também durante toda a nossa vida. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, também a primeira leitura, porque são textos próprios para o tempo do Advento, nos apresenta justamente já aquilo que Jesus Cristo realizou. Hoje, esse milagre, podemos assim dizer.
E diante do milagre, vem em nossa mente aqueles dois objetivos de Jesus. Primeiro, demonstrar, revelar que ele veio da parte do Pai. Ele fez milagre porque era a pessoa vinda de Deus. E ele mesmo disse, se eu faço isso, é porque o reino de Deus está presente. Então, a divindade na pessoa do Filho. E o segundo objetivo é justamente dentro desta humanidade. Jesus que se compadecia daqueles que sofriam. Jesus que não ficava insensível, não ficava indiferente, muito pelo contrário. Então, diante daquelas situações difíceis, complicadas, então ele agia como Deus libertador, como Deus que veio para salvar a pessoa inteira. Não só uma dimensão, mas a totalidade da pessoa. Então acredito que nesse tempo do Advento, nesse espaço de tempo em que nós estamos aqui neste mundo, também essa deve ser a nossa preocupação. Esse deve ser o nosso sentimento. Pessoas sensíveis, pessoas capazes de ir ao encontro, sobretudo, daquelas que mais precisam. E acredito que hoje, mais do que nunca, diante de tantas realidades difíceis, complicadas, nós somos chamados a sermos sinais vivos da presença do Senhor. A missão está em nossas mãos. Então, que essa missão seja cumprida, seja realizada nesse espaço de tempo, entre a ida de Jesus e o retorno glorioso, como Ele nos prometeu. Maria, ela vai aparecer sempre nesse tempo do Advento, de maneira toda particular, na última semana. Ela que esperou com amor de mãe, ela que esperou com muita alegria a vinda do Salvador. Então que ela interceda por nós, por todos nós cristãos, católicos, para que sejamos cada vez mais sinais vivos da presença de seu Filho. Então que Nossa Senhora nos abençoe, abençoe esse meio tão importante, a TV Imaculada, que sempre, que todos os dias, leva a todas as pessoas esta mensagem de salvação. Essa emissora que não só evangeliza, mas também que ensina e forma. E hoje, de maneira particular, nós rezamos pelo Santuário São Judas Tadeu, para que seja realmente aquele espaço, seja essa família que acolhe sempre a palavra do Senhor, para que seja essa família capaz de demonstrar com a vida que o Senhor veio para nos libertar. Então que Nossa Senhora nos abençoe, interceda a Deus por todos nós, para que sejamos cada vez mais sinais vivos da presença do Senhor, olhando para Jesus, contemplando na manjedoura, mas também contemplando no rosto de cada irmão e de cada irmã, de maneira toda particular, aqueles que mais precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nesse momento queremos elevar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, com bastante humildade, assim como o Evangelho de hoje nos pede, a exemplo do centurião.